Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia hoje, um texto bastante conhecido, em Marcos, capítulo 9, e nós vamos ler apenas do versículo 22 até o 24. Marcos 9, 22 a 24, diz assim a palavra do Senhor: muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matá-lo, mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, clamamos a Ti, Senhor, confiados no poder que há no sangue de Jesus, que o Senhor aumente a nossa fé, que o Senhor nos ajude a ver a glória de Deus nas situações vigentes, que o nome do Senhor no dia de hoje seja de um modo especialmente glorificado, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, a gente já leu tantas vezes esse texto, nós já ouvimos tantas mensagens, tantas pregações, tantas reflexões nesse texto, e mais uma vez o Senhor nos leva a ele, sobretudo em um tempo de um ceticismo árido, ou de uma credulidade que beira o fanatismo e ao radicalismo xiita. E o desejo do nosso coração é que o Senhor traga para nós hoje, às vésperas dessa mudança que haverá em nosso país, por conta das eleições, que o Senhor traga para nós encorajamento, esperança, confiança nele, só no Senhor. Todas as vezes que a gente tira o olhar de Deus e coloca em homens, nós saímos extremamente frustrados e de uma maneira tremenda e envergonhados. O desejo do nosso coração hoje é que essa palavra fale de um modo vivo aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. O texto nos traz algumas questões que chamam a nossa atenção de um modo particular. O texto trata da cura de um jovem endemoniado. Todos, como eu disse antes, já conhecem esse texto, mas eu queria chamar a atenção de vocês para meditarmos um pouco sobre a postura desse pai. Esse pai quase desfalecia pelo peso da sua dor por causa do seu filho, que desde a infância sofria pela ação de um espírito maligno. Eu queria pedir só um instante a vocês para aumentar um pouco o som, que está meio abafado. Só um instante. Espero que tenha melhorado um pouco. Glória a Deus. Aquele homem, aquele pai, vai ao Senhor. E em um primeiro momento tendemos a achar que ele fora desrespeitoso com o Senhor, mas quase num lamento, ele diz: muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matá-lo, mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Olha que clamor desesperado desse pai aflito por ver tantas vezes seu filho ser usado por um espírito maligno,
lançado ao fogo, lançado na água, muitas vezes, na tentativa de matá-lo. Olhamos também a resposta provocativa de Jesus àquele pai, que o faz pensar. E Jesus diz: se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. E nesses dias eu tenho falado com algumas pessoas que estão desesperadamente necessitadas de que o milagre do céu desça sobre suas vidas. E essa semana eu ouvi uma coisa interessante de uma dessas pessoas que tem estado assim, muito aflita, muito agoniada, muito desesperada, e ela disse: olha, eu não consigo sentir nada. E eu disse a ela: minha amada, nós não fomos chamados para sentir, nós fomos chamados para crer. E aquele que crê verá a glória de Deus. O sentir é do coração, é das emoções. O coração é enganoso, terrivelmente corrupto. Quem o conhecerá? Mas o crer é do Espírito. E quando cremos, vemos a glória de Deus descer nas inúmeras situações. Nós já temos falado muitas vezes neste lugar que o Senhor tem se manifestado das mais infinitas maneiras, nas mais infinitas situações. A mim, de um modo especial, Ele tem se revelado como Deus do impossível. Por isso nasceu essa pequena comunidade, quando nós nos reunimos aqui semana após semana, orando por causas absolutamente impossíveis do ponto de vista humano. Nós temos visto a glória de Deus descer em situações absolutamente sem saídas. E eu quero dizer para aqueles que me escutam hoje: o Senhor está entrando com providência nesta situação específica que tem trazido tanto sofrimento à sua vida. E Ele vai fazer de uma maneira infinitamente maior e mais surpreendente do que tudo aquilo quanto pedimos ou sequer pensamos. Porque o Senhor é Deus que sempre nos surpreende com muito mais. Em terceiro lugar, nós vemos aqui o resultado da sinceridade daquele pai aflito. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. E esses 3 pontos nos levam a algumas reflexões a respeito desse assunto. E eu queria dizer a você mais uma vez: não desista. Eu sei que as coisas estão tão difíceis, que tudo que vem à nossa mente é desistir. Quando nós olhamos para a nossa nação, a vontade é desistir. Mas não desista. Busque a graça de Deus. Clame pela glória de Deus na situação. Chegamos a uma encruzilhada da história na nossa nação que não há saídas do ponto de vista humano. Só há uma saída, aquela que vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E o salmista nos ajuda a compreender isso quando clama também na sua oração, dizendo: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não aposte em homens. Nós temos visto uma idolatria tremenda a homens, uma maneira antibíblica de enfrentarmos a situação. E eu queria chamá-los hoje a agir na esfera espiritual. As armas da nossa milícia não são carnais. As armas da nossa milícia, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas e anular sofismas, que são as meias verdades. E a gente tem visto que tudo que nos cerca tem sido ancorado por mentiras institucionalizadas. E eu queria desafiá-los hoje a buscar a glória de Deus nessa situação. Não aposte, repito, em homens. Não aposte em passeatas, motociatas, rebeliões,
movimentos, isso, aquilo outro. Não. Aposte tudo no Senhor que fez os céus e a terra. Um pai, ele quase desfalecia naquela situação e encontra resposta em Jesus. Primeiro, aquele pai foi procurar os discípulos, que embora comissionados a resolver os problemas, não puderam resolver. E quando o Senhor desce do Monte da Transfiguração, encontra aquele pai aflitíssimo. Os dias não têm sido fáceis para a maioria absoluta de nós. Estamos sempre às voltas com uma série de dificuldades de saúde. São enfermidades graves, problemas de relacionais, problemas de justiça, tantas coisas. Não esqueça que das mãos do Senhor vêm todas as infinitas possibilidades. O que fazer diante de tudo isso? Só há uma resposta: confiar e esperar em Deus. Já temos afirmado muitas vezes que quando cessam as possibilidades do homem, começam as infinitas possibilidades de Deus. Embora saibamos que fé é uma certeza de fatos que ainda não são vistos, a nossa natureza pragmática e até certo ponto cartesiana quer ver para crer. Sistematizamos tudo e nos atrevemos até a tentar enquadrar Deus em nossas formas. O Senhor é surpreendente sempre, e seus agires vão infinitamente mais além de tudo quanto pensamos ou sequer sentimos. Em terceiro lugar, o episódio em questão ilustra essa postura. Quando Jesus desce do monte, repito, da transfiguração, encontrou um grave problema. Seus discípulos, apesar de comissionados, não puderam libertar um jovem de uma ação demoníaca. Depois da queixa daquele pai em relação à postura dos discípulos, Jesus respondeu: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam o menino. Até quando o Senhor terá de suportar a nossa incredulidade, mesmo depois de tantos anos de caminhada com Ele? Nós estamos vivendo um tempo que é preciso evangelizar os que se dizem evangélicos. Em quarto lugar, aquele pai enfrentava aquela situação desde a infância do filho. Aquilo tudo era um martírio, ele já não aguentava mais. Jesus era a única saída. Por isso ele faz aquela afirmação que quase soa como um lamento: mas se podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus retruca: se podes? Disse Jesus: tudo é possível àquele que crê. E aquele homem, já cansado de tantas tentativas, confessou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. O que ele quis dizer com isso? Que apesar de ter fé, esta não era suficiente. Então, antes de qualquer coisa, ele faz o pedido mais acertado. Em outra versão diz que aquele homem em lágrimas pediu que o Senhor o ajudasse na sua falta de fé, ou por outra, aumentasse a sua fé. Pedido concedido, milagre realizado, rapaz liberto. É isso que clamamos hoje ao Senhor. Que a glória do Senhor desça nesta situação específica. Que você chame à existência aquilo que ainda não existe do ponto de vista humano, mas que já é uma realidade do ponto de vista espiritual. O que é que nós aprendemos aqui rapidamente? Primeiro, nossa busca cessa quando encontramos a Jesus. Se nós apostarmos ou investirmos a nossa fé em homens, seremos tragicamente envergonhados. Segundo lugar, às vezes nos sentimos como aquele pai
como aquele pai aflito, cansados e desesperançados. Precisamos reconhecer quando a nossa fé fracassa e precisamos dizer isto ao Senhor com toda a sinceridade de nosso coração: Senhor, aumenta a minha fé. Em terceiro e último lugar, sejamos sinceros diante do Senhor e peçamos mais fé. Quando vamos a Ele assim, somos agraciados com um milagre. E aquilo que tanto necessitamos começa a fluir em nossa direção. Em nossa pequena comunidade, há tantas histórias absolutamente sem saídas do ponto de vista humano. Mas eu quero repetir a você: neste lugar, o Senhor tem se manifestado a nós como Deus do impossível. O Deus que opera onde ninguém mais opera. Por isso, clamemos pelas nossas famílias, clamemos pela nossa nação, que está contaminada pelo vírus da mentira, da desonestidade, da corrupção, em todas as áreas. E tudo isso tem de uma forma absurda se institucionalizado para vergonha nossa, sobretudo lá fora. O Brasil tem sido exemplo de malandragem, de corrupção, de desonestidade e, ultimamente, mentiras. As tais fake news têm feito escola através de muitos anos, através dos séculos até. Que o Senhor, Ele renove as nossas forças e desça graça sobre graça em nossas vidas, para a glória do Seu nome. E aí, em primeiro lugar, eu vou repetir: aprendemos que nossa busca cessa quando verdadeiramente encontramos a Jesus. Segundo, às vezes nos sentimos como aquele pai aflito, cansado, repito outra vez, desesperançados. Precisamos reconhecer quando a nossa fé fracassa e precisamos dizer isto ao Senhor com toda a sinceridade de nosso coração. Que possamos dizer a Ele, com os corações rasgados, com a nossa boca no pó, e pedir mais fé. E quando vamos a Ele assim, eu quero repetir mais uma vez, a glória do Senhor começa a descer na nossa direção. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, clamamos a Ti, Senhor, confiados no poder que há no sangue de Jesus. O primeiro pedido que Te fazemos hoje é: aumenta a nossa fé. Possamos compreender que tudo o que necessitamos é crer, e só Tu podes mudar a nossa realidade, tanto pessoal, quanto familiar e como nação. Tem misericórdia da nossa nação, Senhor. Que o Senhor entre com aquela providência que sequer pensamos ou cogitamos, mas é aquela infinita possibilidade que vem das Tuas santas e excelsas mãos. Que o Senhor faça assim em nome de Jesus, segundo a Tua excelsa e soberana vontade, em nome de Jesus Cristo. Visita os enfermos, visita Vera e Fernando, visita os pedidos de oração dos parceiros de oração. Que o Senhor esteja operando grandemente nessas vidas, que o Senhor visita os nossos pedidos de causas impossíveis e que a Tua glória desça sobre essas vidas de todos que assistem essa palavra em nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém. Que Deus os abençoe rica e grandemente, em nome de Jesus. Amém.